Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal Taberá, realizada em recinto próprio, 3 de mês de junho de 2013. Sobre a presença do vereador Jair Breno Sobrinho, havendo número regimental, constou-se a presença dos vereadores Everaldo Aparecido de Carvalho, Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, José Vanderlei Barreira, Antônio Camargo Oliveira, Pedro Geraldo Novaes Macedo. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as palavras sobre a proteção de Deus, e deu início ao trabalho, convidando a senhora Patrícia Luiz Silva Souto Vilela, suplente a Vera Aparecido Dias Balduino, a fazer o juramento e tomar posse do cargo, vago a sequência. Declarou o empossamento no cargo de vereadora e convidou a tomar assento da mesa. Solicitou ao primeiro secretário a leitura da ata de sessão anterior. Após lida, foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Com a matéria por expediente, foram apresentadas indicações números 115 a 116. Havendo mais matéria por expediente, o senhor presidente deixou a palavra, ficou livre, após seu passou para a ordem do dia. Não havendo matéria a ser deliberada, ficou novamente livre após o uso de alguns vereadores. Encerrou a sessão, do que para constar José Pedro Santos, primeiro secretário, lavei presente ato, que após lida aprovada será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação. Favorável como estão e o contrário se levante. Está aprovada a referida ata. Como matéria para o expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações 117 a 124. Indicação número 117, 2013. De acordo com o que preconiza o regime interno dessa Casa de Artigo 151 da Casa de Lei do Ouvidor do Plenário, indica o Executivo, para o mesmo providencie junto ao setor competente a canalização da mina localizada no início da Estrada Velha, próxima à empresa Agromai, e também a construção de uma calçada com aproximadamente 1,30 m por 50 metros de comprimento, por onde a água dessa referida mina escorre, sem parar, fazendo lamaçal, atrapalhando o trânsito de pedestres. Justificativa: nesse local há anos a água escorre, sem parar, e não toma nenhuma providência para a canalização da mesma, deixando a entrada da Estrada Velha como um verdadeiro descalço. José Pedro Santos, vereador. Indica o Executivo para o mesmo providencie junto ao setor competente a colocação de placas de advertência no acostamento da Estrada Serrinha, com a multa para o joga de lixo, acostamento da estrada. Justificativa: as pessoas que utilizam a estrada para caminhar não estão podendo andar pelo acostamento devido à quantidade de lixo e entulhos que se encontram abandonados pela população naqueles locais. José Pedro Santos, vereador. Indico o Executivo para o mesmo providencie junto ao setor competente regulamentação das linhas de transportes coletivo que possuam circular dentro da cidade, que sejam criados 3 pontos de embarque e desembarque na rua Coronel José Pedro. Justificativa: para as empresas de ônibus Manuel Rodrigues, Transpen e Joia, a empresa que faz a linha rural da Agrovila para Itaberá, possam circular dentro da cidade, pois as pessoas idosas, doentes, mulheres grávidas, com crianças do colo estão desembarcando. Distância de 2 km do hospital. Um exemplo: o transporte que passa durante a madrugada em nossa cidade, pois os passageiros são desembarcados na beira da rodovia. Tem que rodar de táxi disponível, se deslocarem a segurança até a sua residência. Outro exemplo são os moradores da Agrovila que têm crianças que deslocam as rodovias com suas compras e ainda carregando crianças, sendo trânsito deste ônibus centro da cidade. Diminui os sofrimentos aos usuários. Antônio Camargo de Oliveira, vereador. Indico o Executivo para o que mesmo providencie junto ao setor competente regulamento de trânsito coletivo de toda a zona rural do nosso município. Justificativa: a necessidade de regulamentação do transporte coletivo rural beneficiará grande parte da população de pessoas doentes, mulheres grávidas, aposentados, gastam grande parte de seu salário
com despesas de transporte. Podem ser evitados se for regulamentados os transportes eficientes e atender-se à população carente nos seguintes bairros: Salto, Tomé, Turiba, Cerrado, Engeromaia, Maruque, Cambará, Aquinos, e aonde mais forem pretenhados necessários, atendido dessa população. Antônio Camargo Oliveira, vereador. Indica o Executivo para que o mesmo providencie estudos junto aos órgãos competentes para a construção de 2 rotatórias, uma na entrada da Vila Santa Maria, para acesso à cidade, aproximadamente à altura do quilômetro 112 da SP-249. Uma para o acesso à pousada Rio Verde, barracão do comércio de Ceará, aproximadamente à altura do quilômetro 112, mais 500 metros da rodovia 249. Justificativa: nos 2 locais onde as rotatórias precisam ser construídas, há movimento intenso de caminhões que escoam safra de grãos, tornando o trânsito muito lento e perigoso, principalmente no momento de acesso na pista SP-249. Para sair da Vila Santa Maria, existe uma subida muito pesada, onde caminhões carregados entram no contato e não param subida, pois conseguem arrancar já a entrada do quilômetro 112, mais 500 metros. E também o fluxo de caminhões é muito grande, pois ali existem empresas que beneficiam cereais. Agora também é construção de uma pousada. A movimentação aumenta, mas ainda necessitando urgentemente da construção dessa rotatória. Jair Brieno Sobrinho, vereador. Para o mesmo providencie junto ao setor competente a manutenção de reparos na pista de skate, localizada ao lado do Clube Associação Melhor Idade do nosso município. Justificativa: segundo as informações, desde quando foi inaugurada a pista de skate, nunca mais foram feitos reparos em suas instalações, necessitando urgentemente de manutenção, pois muitos jovens utilizam a pista para praticar esporte diariamente, e o nosso dever é incentivar cada vez mais esta prática. Odair de Oliveira Mota, vereador. Indico ao Executivo para o mesmo providencie junto ao setor competente reparos e pinturas no prédio da rodoviária da nossa cidade. Justificativa: a rodoviária, por ser o local de muita movimentação de pessoas, com certeza sua preciação evidente, necessitando de reparos, construir para melhor atender a nossa população e também os visitantes. Utilizam levar boa ou impressão à nossa cidade, por todos os lugares onde passam. Odair de Oliveira Mota, vereador. Indica o Executivo para o mesmo providencie junto ao setor competente a recuperação da SP-275, que liga Itaberá a Riversul, dando acesso ao bairro do Salto, à Fazenda Cachoeira, e também a recuperação da estrada do bairro Mangueiro Grande. Justificativa: essas estradas estão intransitáveis, dificultando o tráfego de veículos, serviços públicos particulares como ambulância, ônibus, peruas, escolares, transporte de leite, grãos. Por isso, é necessário urgentemente de reparo nas referidas estradas, principalmente localização de pedras. Observação: seguem a fotos e anexos. As indicações serão enviadas para devidas providências. Solicito, meu secretário, a leitura do requerimento número 010. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Itaberá, requerimento 010, 2013, Antônio Camargo Oliveira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Jair Brieno Sobrinho, José Pedro Santos, José Vander Barreira, Odair de Oliveira Mota, Pedro Geraldo Novaes Macedo, Pedro Rodrigues Lobo, Patrícia Luiz da Silva Souto Virela. Vereadores, no exercício de funções constitucionais e legais em amparo do artigo do inciso 5 do regime interno da Câmara Municipal de Itaberá, requer sempre propósito de deliberação do Dr. Plenário. Se oficializado ao prefeito municipal para o prazo de 10 dias, encaminhe o Poder Legislativo Municipal o seguinte informação, que presta informação sobre a condução da 17ª Festa do Peão Itaberá, respondendo à ilustração por documentos pertinentes. Os seguintes questionamentos. Primeiro, quais as aquisições e bens contratos, serviços e empreendimentos pelos municípios, que vista a realização da 17ª Festa do Peão e outros eventos comemorativos
como vistas comemoração aniversário, 122 anos de emancipação política. 2. Que o instrumento formalize parceria municipal com a Associação Cultura, Apoio e Resgate, Tradições Itabiraenses e os Pioneiros. 3. Houvendo apresentação, apreciação de contas que refere o recurso de serviços de administração pela Associação de Cultura de Apoio e Resgate, Tradições Itabirá, os Pioneiros. 4. Em benefício que a empresa entidade foi concedida a autorização dos espaços exclusivos, locadores públicos em realização da festa, onde isolaram áreas para estacionamento de veículos. Plenário da Câmara Municipal de Itabirá, 4 de junho de 2013. Em discussão, o requerimento. Em votação. Favorável à comissão e o contrário se levante. Está aprovado. Solicito a leitura do parecer das comissões. Aprovação do projeto de lei número 33, de autoria do Executivo. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei Executivo número 033. Autoria do Executivo, vereador, secretário, relator. Relatório. A propositura em referência que altera a referência do cargo diretor de transporte da área de saúde. Voto. Tendo em processo esta conforme a legislação vigente e enfrenta obstáculos, Constituições da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura, sim, não encerra ofensa nem legislação superior, cabendo à comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. Desnecessário amplimento da correção e da redação. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itabirá, 5 de junho de 2013. Antônio Camargo de Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itabirá, 5 de junho de 2013. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro, membro. Comissão Finanças e Orçamento. Projeto número executivo 033. Autoria do Executivo. O vereador secretário relator, relatório propositura em referência, altera a referência do cargo, diretor de transporte da área de saúde. O voto, tendo o projeto está conforme a legislação financeira federal, tem suporte de legislação orçamentária municipal, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. As despesas criadas aparente descrença, interesse público, não representando ofensas, finanças municipais. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itabirá, 5 de junho de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itabirá, 5 de junho de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Comissões, obras, serviço público, atividades privadas, agricultura e meio ambiente. Projeto de lei número 033. Autoria do Executivo. O vereador secretário relator. Relatório. A propositura da referência altera a referência do cargo diretor de transporte da área de saúde. O voto. O aspecto meritório, tendo a propositura, representa investimentos, cuja realização atende interesse público. O voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico. Câmara Municipal de Itabirá, 5 de junho de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, secretário relator. Os vereadores membros. Decisão votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itabirá, 5 de junho de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Será votado na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer das comissões favorável à aprovação do projeto de lei número 34, de autoria do Executivo, com a apresentação da emenda. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Projeto de lei do Executivo 0034. Proposta de emenda número 01 de 2013. Autoria do Executivo, vereador secretário relator. Relatório. A propositura em referência autoriza a concessão, subvenção social, entidade social, assistência MEMEI, GAN de Itabirá e outras providências. O voto, tendo o projeto de conforme a legislação vigente e enfrenta os obstáculos, Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa.
A propositura entre si encerra ofensas nem legislação superior, cabendo a comissão, no caso, poderá sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação juntamente com a proposta de emenda número 01/2013. Câmara Municipal de Itaberá, 5 de junho de 2013. Antônio Camargo Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros, decisão votaram os demais membros da comissão e pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 5 de junho de 2013. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Propositura da emenda substitutiva número 001/2013. Projeto de lei número 034/2013. Autoria da concessão, subvenção, Associação Assistência MEI. CNPJ número 06 078 484 001 78, dentro do exercício financeiro 2013 e outras providências. Artigo 1. Fica o Executivo Municipal, por estar reconhecido interesse público, autoriza ao conceder subvenção social, Associação Assistência MEI, CNPJ número 06 078 486 001 78, até o limite de R$ 24.000, dentro do exercício financeiro de 2013. 1. A subvenção social menciona, capítulo, será destinada exclusivamente competentes despesas de implementação de projeto esportivo voltado às crianças e adolescentes. 2. Recursos municipais serão repassados em parcelas mensais ajustadas conforme o plano de trabalho vinculado ao projeto. Artigo 2. A concessão de subvenção social implica aquisição de direito de continuidade e recebimento de entidade beneficiada, podendo ser suprimida a qualquer momento e não gera responsabilidade ao município, perante empregadores, fornecedores da entidade subvencionada. Artigo 3. É obrigatório para o proceder aos repasses, verificação de condições técnicas, situações jurídicas, fiscal da associação beneficiada, que será mediante cadastramento da associação da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, mediante a apresentação da aprovação, acompanhamento do plano do trabalho, mediante a proficiação mensal, prestação de contas. 1. Cadastramento da associação Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo terá objetivo o reconhecimento e arquivamento, documentos inerentes à sua vinculação jurídica, vinculada inclusive temporal, mandato de seus órgãos diretivos, fiscalização, devendo autoridades anualmente que ocorra modificação de composição de órgãos diretivos e fiscalizações. 2. O plano de trabalho para todo o período previsto da realização e repasse da subvenção conterá descritivo de serviços prestados pela associação no uso de recursos públicos, e será repasse descritivos montante contrapartilha prestada pela associação de escrivo público, atendido sempre observada a evolução mensal. 3. Prestação de contas, além de outros requisitos legais nominativos dispositivos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dos requisitos especialmente vinculados ao cumprimento do plano de trabalho, considerar a aprovação mensal pelo período exposto o prazo da validade de certidões oficiais. 1. A regularidade da inscrição municipal. B. Regularização de inscrições de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. C. Existência de débitos diferentes de tributos municipais. D. Iniciativas de débitos referentes a tributos federais. E. Da existência de débitos referentes a contribuições previdenciárias. F. A existência de débitos referentes ao recolhimento do Fundo Garantia do Tempo do Serviço, FGJ. G. A necessidade de débitos trabalhistas considerados. 4. A associação deverá aplicação de recursos transferidos pelo município, adotado medidas que garantam eficiência e incomodidade. Artigo 4. É vedado o repasse de subvenções. 1. Antes do cadastramento social ou vencido o período da atualização do cadastro. 2. Antes da aprovação do plano de trabalho. 3. Antes da apresentação da prestação de contas em revelação às parcelas, subvenção seguintes de primeira. E 5. E se houver desvios eficientes, associação do cumprimento do plano de trabalho. 1. Em primeira hipótese, realizar repasse de subvenção no mesmo relação primeira parcela, quando não comprovado pela associação cumprimento. Requisitos de depósito. Artigo 3 desta lei.
2. O repasse da última parcela da subvenção ficará vinculado à aprovação prestada à conta todas as parcelas recebidas anteriormente. Artigo 5. As despesas decorrentes da concessão subvenção prevista nessa lei correrão por conta das verbas orçadas suplementadas necessárias. Artigo 6. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Itaberá, 5 de junho de 2013. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Antônio Camargo de Vieira, secretário. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Comissão Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 034, 2013. Proposta de emenda 01, 2013. Autoria do Executivo. Vereador, secretário, relator. Relatório. A propositura em referência autoriza a concessão, subvenção à entidade social, assistência MEMEI, GAN, de Itaberá, e dá outras providências. Voto. Tendo o projeto de inconformização financeira federal, suporte de legislação orçamentária municipal, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada não aparece dispensa, interesse público representando ofensas finanças municipais. O voto pela aprovação juntamente com a proposta de emenda 01, 2013. Câmara Municipal de Itaberá, 5 de junho de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 5 de junho de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Comissão Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei no Executivo, número 034, 2013. Proposta de emenda 01, 2013. Autoria do Executivo. O vereador, secretário, relator. Relator. A propositura em referência que autoriza a concessão, subvenção social, entidade social, assistência MEMEI, GAN, de Itaberá e outras providências. Voto. O aspecto meritório tendo em propositura representa investimento cuja realização atende interesse público. O voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico, juntamente com a proposta de emenda número 01, 2013. Câmara Municipal de Itaberá, 5 de junho de 2013. Odair de Oliveira Mota, secretário relator. Os vereadores membros, decisão. Votaram os demais membros da comissão pela conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 5 de junho de 2013. José Vanderlei Barreira, presidente. José Pedro Santos, membro. Também será votado na ordem do dia. Solicito, primeiro secretário, a leitura do parecer das comissões favorável à aprovação do projeto de lei número 35, de autoria do Executivo. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei Executivo, número 035, 2013. Autoria do Executivo. Vereador, secretário, relator. Relatório. A propositura em referência autoriza o município de Itaberá celebrar o convênio com o Fundo de Solidariedade, Desenvolvimento Social, Cultura, Estado de São Paulo, FUSESP. O voto, tendo o projeto conforme a legislação vigente, enfrenta os obstáculos, Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas nenhuma legislação superior, cabendo a esta comissão, no caso, ponderar sobre os aspectos meritórios. Desnecessário o imprimento de correções da redação. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Antônio Camargo Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram os demais membros da comissão e pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei do Executivo, número 035, 2013. Autoria do Executivo. Vereador, secretário, relator. Relatório. A propositura em referência autoriza o município de Itaberá a celebrar o convênio com o Fundo Solidariedade, Desenvolvimento Social e Cultura do Estado de São Paulo, FUSESP. O voto, tendo o projeto está conforme a legislação financeira federal, tendo o suporte da legislação orçamentária municipal, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada no aparente dispensa, interesse público não representando ofensas finanças municipais. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram os membros da comissão e pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Comissão Educação, Saúde e Assistência Social.
Projeto de Lei Executivo 035/2013. Autoria do Executivo. Vereador secretário relator. Relatório. A propositura em referência autoriza o município de Itaberá a celebrar convênio com o Fundo de Solidariedade, Desenvolvimento Social e Cultura do Estado de São Paulo, FISEL. Voto. O aspecto meritório, tendo que a propositura representa investimento, cujas realizações atendem interesse público. O voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio. Odair de Oliveira Mota, secretário relator. Os vereadores membros da decisão. Votaram os demais membros das comissões pela conclusão do relatório. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. José Vanderlei Barreira, presidente. José Pedro Santos, membro. Também será votado na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões favorável à aprovação do projeto de lei número 36. Autoria do Executivo. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei Executivo 036/2013. Autoria do Executivo. O vereador secretário relator. Relatório. Propositura referência autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e da outras providências. O voto. Tendo o projeto está conforme a legislação vigente, não enfrenta obstáculos, Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas e nenhuma legislação superior, cabendo à comissão, no caso, poderá, sob o aspecto meritório, desnecessário amprimento e correções da redação. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Antônio Camargo de Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram os demais membros da comissão e pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro, membro. Comissão Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Executivo 036. Autoria do Executivo. Os vereadores, secretário relator. Relatório. A propositura em referência à autoria, abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e das outras providências. O voto. Tendo que o projeto está conforme a legislação financeira federal, suporte de legislação orçamentária municipal, recebendo o parecer favorável à Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada não aparente discrepância, interesse público, não representando ofensas financeiras municipais. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros de decisão votaram os demais membros da comissão e pelas conclusões, secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Comissões, obra, serviço, atividades privadas, agricultura, meio ambiente. Projeto de Lei Executivo 036. Autoria do Executivo. Vereador secretário relator. Relatório. A propositura em referência que autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente das outras providências. O voto. O aspecto meritório, tendo propositura, representa investimento cuja realização atende interesse público. O voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, secretário relator. Os vereadores membros das decisões votaram os demais membros das comissões pelas conclusões, secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, presidente. Aparecido Dias Balduino, membro. Também será votado na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões favorável à aprovação do projeto de lei número 37, de autoria do Executivo. Referente ao projeto de lei. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Referência ao projeto de lei número Executivo 037, 2013. Autoria do Executivo. O vereador secretário relator. Relatório. A propositura em referência autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. O voto, tendo o projeto conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos, Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas nenhuma legislação superior, cabendo à comissão, no caso, ponderar aspectos meritórios, desnecessário amprimento da correção da redação. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Antônio Camargo de Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro.
Comissão Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei executivo 037, 2013, autoria do Executivo. O vereador, secretário, relator, relatora. Propositura, referência que autoriza a abertura de decreto adicional especial dentro do orçamento vigente e da outras providências. O voto, tendo que o projeto está conforme a legislação financeira federal, o suporte de legislação orçamentária municipal, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica dessa casa. A despesa criada aparente dispensa interesse público, não representando ofensas às finanças municipais. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros. Decisão. Votar os demais membros da comissão pela conclusão do relator. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Comissões, obras, serviços públicos, atividades privadas, agricultura e meio ambiente. Referente ao projeto de lei executivo 037, 2013. Autoria do Executivo. Vereador, secretário, relator, relatora. Propositura em referência autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. O voto. No aspecto meritório, tendo a propositura representa investimento, cujas realizações atendem interesse público. O voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, secretário relator. Os vereadores membros da decisão. Votaram os demais membros da comissão pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 27 de maio de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, presidente. Aparecido Dias Balduino, membro. Também será votado na ordem do dia. Não havendo mais matéria para o expediente, deixa a palavra livre para o vereador que dela queiram fazer o uso. Senhores vereadores, vereadora, senhores e senhora aqui presente, eu gostaria de comentar a indicação que eu fiz com parceria com o Pedro Rodrigo e o Dair, indicação 124, que é da recuperação da estrada 275, que liga Itaberá a River Sul, passando o bairro do Salto e a Fazenda Cachoeira. A gente esteve visitando esses dias lá, tratando um SP, vocês viram a foto aí, a gente fica até meio acanhado de passar as fotos, porque tratando de um SP, hoje ela está pior do que uma estradinha que usava aí há 30 anos atrás, que seria praticamente um carreiro para carroça. Então é muito chato para a gente ter que chegar nesse nível. Mesmo tomando as providências da Câmara aqui, com o prefeito, espero que seja atendido esse nosso pedido. Eu tive hoje em Itapetininga com o diretor do DR, Dr. Alfredo, para que seja tomada providência, porque mesmo assim é um SP tão par do DR. Espero que eles nos atendam, trazendo ali mais benefícios para os moradores. São uma estrada de grande movimento e está praticamente abandonada. Nenhum vereador mais queira fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Para a ordem do dia, coloca em discussão o projeto número 33, que altera a referência do diretor de transporte e saúde. Em votação, favorável com a questão e o contrário se levante. Pois não, vereador. Desculpe, é que estava desligado aqui. Eu gostaria de comentar esse projeto de lei que beneficia o senhor Sérgio Furquim, né? Do transporte de saúde, de que foi feito o parecer favorável devido ao impacto não ser tão grande na questão do orçamento. Então era mais para um reajuste de ordem de, como é que diz, de grau de faixa, né? Mudança de faixa. Mudança de faixa, justamente. O que dá um acréscimo quase zero. Então ele não é
um projeto que está passando o senhor Sérgio a ganhar um grande valor em dinheiro. Como muitas pessoas comentam que aí ele passa a ganhar como um secretário, o que não é verdade. Só esse esclarecimento. Aí em discussão. Em votação. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 33. Também na ordem do dia, projeto de autoria executiva número 34, de subextensão de verba do MEMEGAN, projeto está em discussão. Em votação, favorável à primeira questão e o contrário se levante. Também está aprovado o projeto número 34. Também coloca em discussão o projeto número 35, autoria do senhor Executivo, convênio com a FUNVESP e Fundo Social, Desenvolvimento Social e Cultura. Está em discussão. Coloca em votação. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Também está aprovado o projeto número 35. Também na ordem do dia, coloca em discussão o projeto número 36 da autoria do Executivo, que é crédito especial para a reforma do Centro Cultural. Está em discussão. Em votação. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Também está aprovado o projeto número 36. Coloca em discussão o projeto número 37, de autoria do Executivo, que é crédito especial da déficit agricultura familiar, 450 mil. Em discussão. Em votação. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Também está aprovado o projeto número 37. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, deixo novamente a palavra livre para o vereador que dela queiram fazer uso. Senhor presidente, nobres vereadores, nesse momento de palavra livre, gostaria de comentar a aprovação do projeto de lei que alterou a faixa do funcionário Sérgio Furquim, motorista da saúde. Eu gostaria de dizer que o senhor prefeito, ao mandar esse projeto de lei pedindo a mudança de faixa para esse funcionário, o Sérgio, o fez de forma correta, mas que deveria ter usado o mesmo critério para outros funcionários que prestam serviço de tamanha relevância e que têm seus salários muito baixos. Eu vou citar 2 nomes aqui como referência, mas são muito mais que 2.
a dona Magnólia, ela recebe o salário de secretária. E ela faz o trabalho de um contador, recebendo praticamente o salário mínimo. Então era interessante que o prefeito também valorizasse essa profissional. O outro profissional, o Vandinho, motorista, que recebe como motorista e que faz o trabalho do RH, o que também deveria ter o seu salário reajustado, como tantos outros que eu não tenho aqui na lista para poder nomeá-los. Mas o prefeito, ele sabe quem são as pessoas que estão recebendo uma faixa de salário aquém do serviço prestado. Então é interessante que a política não seja atribuída a beneficiar um funcionário, e sim valorizar a todos os funcionários. Então fica aqui a minha reivindicação ao prefeito, que olhe para o funcionalismo público e dê o devido valor, já que o salário mínimo dos funcionários públicos nos últimos 12 anos já se desvalorizou em 70% ou mais. Quem ganhava 3 salários mínimos, hoje está vivendo nada mais do que 1,5, talvez menos já. E aí teve aquela proposta de reposição salarial desastrosa que foi feita por parte do senhor prefeito, em que a perda salarial foi de 7,22 e ele aprovou 6%. Então o funcionário continua perdendo já no reajuste de reposição salarial. Acho que o senhor prefeito ele tem toda a autoridade para rever essa perda e repassar ao funcionalismo público 7,22, ou seja, a diferença de 1,22 para o funcionalismo público. Quero fazer aqui também um agradecimento à Polícia Militar, que numa discussão feita por este vereador e o meu colega vereador Everaldo, para que a Polícia Militar fizesse ronda na escola de Jeromaia, devido ao número alarmante de vândalos e que tirava o sossego público, e tão prontamente a Polícia Militar vem fazendo regularmente essas rondas, devolvendo à sociedade a tranquilidade que eles merecem. Então, nossos agradecimentos aqui junto com o vereador Balinha e a Polícia Militar. Agradecer aí ao sargento Gilberto Giovanni Belim e aos seus efetivos que compõem a Polícia Militar de Itaberá. Com relação ao requerimento que nós fizemos, toda essa casa aqui aprovou, pedindo esclarecimentos ao Executivo sobre a questão dos gastos e de como foi feito a aquisição, uso de terreno, local de estacionamentos, como que foi locado todo o aparato que foi gasto na festa. Sabendo já de antemão que o Executivo gastou dos cofres públicos R$161 mil na festa, quando na verdade falta melhores condições de trabalho no transporte escolar, as peruas em péssimo estado, falta remédio e com atendimento médico precário. Aí se gasta em 3 dias de festa um montante de R$161 mil.
que poderia ser muito melhor investido na nossa sociedade. Nós estivemos aqui numa audiência pública com o Dr. Gilson, onde ele nos apresentou uma enorme quantidade de qualidades de remédio. Assim, não falta remédio na farmácia do hospital. E aqueles remédios que não tem na farmácia, tem 3 farmácias que fornecem esse remédio gratuitamente. É só pedir para que alguém da farmácia destine, ou a pessoa responsável pela distribuição de remédio, para que essa pessoa vá até a farmácia e pegue esses remédios gratuitamente. Eu não sei se está faltando informação, mas muita gente vem reclamar com a receita na mão, que não está pegando, não está conseguindo os remédios básicos, aqueles que foram apresentados na audiência pública. Então fica aqui uma cobrança para que alguém responsável, se é o secretário da saúde, ou se é alguém responsável pela farmácia, que oriente melhor esse pessoal e que traga, que distribua os remédios necessários para esse pessoal que está precisando do remédio. Gostaria de falar sobre as 2 indicações que eu fiz, que é criar 3 pontos de ônibus, de embarque e desembarque, na rua Coronel José Pedro, para as empresas de ônibus que transportam o nosso público da zona rural para a cidade. Então vejamos, a linha de ônibus do Seu João, que percorre as agrovilas, o pessoal desce lá no trevo ou na rodoviária, distante 2 quilômetros da Santa Casa. E a maioria desse pessoal vem para vir no hospital. O que acontece? Se esse pessoal vier de táxi, vai encarecer cada vez mais o custo de vida dessas famílias. Se nós criarmos 3 pontos de ônibus, de embarque e desembarque, na rua Coronel José Pedro, facilitaria, porque um dos pontos, sendo no jardim, fica muito próximo do hospital. Se for um outro aqui, perto da Casa Freitas, também fica próximo. E não mais justifica as pessoas idosas, mulheres grávidas, pessoas doentes e com crianças, sair 1h da tarde, pegar esse subidão até a rodoviária para poder tomar um ônibus para voltar para suas casas. Isso é um crime que nós estamos fazendo com o nosso povo. Então eu quero pedir para essa linha de ônibus das agrovilas, especialmente ao meu companheiro Balinha e a minha colega Patrícia, que se empenhem no sentido de que a gente consiga esses 3 pontos de ônibus. Não só para essa linha. O Transpem faz o mesmo trajeto e deixa o pessoal, sai por fora da cidade e deixa o pessoal na rodoviária. Eu acho que não é justo o que estão fazendo com o nosso povo. A outra questão é a regulamentação de linhas que venha dos bairros populosos para transporte dos nossos passageiros que vêm para a cidade. O que está acontecendo hoje? Um idoso, para vir receber, ou um pensionista, ele chama um táxi para ir buscar ele e paga uma viagem, porque o táxi vai lá pegar ele e vem para a cidade. Depois que ele recebe o dinheiro e faz sua compra e paga suas dívidas, ele tem que pagar outro táxi novamente para levar ele embora para casa. Então, o salário mínimo de um idoso ou de um pensionista
ou de um aposentado, ele passa a ser gasto de forma assim, não bem aproveitada. Se nós tivermos uma linha de transporte que saia da Fazenda Cachoeira, essas pessoas vão vir e voltar com cerca de R$10, quando não menos do que R$30 custa uma viagem para um táxi buscar essas pessoas. Eu tenho muitas pessoas que contam para mim que vêm fazer consulta na cidade e tem que pagar R$50 por 2 viagens, porque tem que vir buscar e depois tem que levar, para vir passar no médico. E muitas vezes tem que pagar a viagem também para passar no médico no bairro dos Tomé. Então tem que pagar táxi, e o táxi cobra para ir de Itaberá até o Salto, depois uma outra corrida até os Tomé e sucessivamente. Gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores. Vamos regulamentar essas linhas. Dá para colocar várias linhas. Turiba, Tomé, Salto, Aquinos, Cambará, Engenheiro Maia, Maruque, que está distante aqui a mais de 40 quilômetros, para atender esse nosso povo. De todo esse pessoal, acredite que a linha de ônibus da Transpem, que tem por obrigação de fazer a linha pelo bairro Cambará, não faz, deixando todo esse povo aí andando a pé e desguarnecido. Então, eu peço o empenho de todos os companheiros para que a gente regulamente essas linhas, para que o nosso povo tenha transporte todos os dias e a um preço acessível. Eu acho que é questão de humanismo que nós vamos fazer. Todo mundo vai ser beneficiado. Eu gostaria de colocar por último a questão da estrada da Serrinha, onde centenas de pessoas fazem caminhada, tanto de manhã e à tarde, e que o acostamento tem um matagal, e que as pessoas, quando vê 2 carros, um cruzando com o outro, não tem como sair da pista, e que todo esse pessoal que usa essa pista para caminhada estão correndo um sério risco de sofrer um acidente, já que não tem acostamento com asfalto, mas que se mantenha ele limpo. Por ser uma estrada municipal, eu acho que a prefeitura poderia estar roçando esse beiral da estrada, para que pelo menos as pessoas possam, na hora que vem uma condução, sair, ao invés de entrar por meio do mato. E já aconteceu um grave acidente com aquele menino que trabalha ali dando apoio ao pessoal ali do skate, que graças a Deus não morreu, mas se quebrou tudo. Então, também pedir ajuda de todos os companheiros, porque são vidas que estão em jogo, e são vidas que estão em perigo. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra no conteúdo livre. Nem mais um vereador quer fazer uso da palavra. Tem um convite aqui da escola da IMEI, Arco-Íris, para todos os vereadores, dia 13/6, às 14 horas. Então está aqui o convite para todos os vereadores. Eu gostaria de pegar só um gancho do vereador Antônio. A gente já, em gestão passada, a gente já tentou esses ônibus. Se a gente conseguir agora, será grandeza êxito da gente. É muito difícil. A gente já batalhou bastante, o Choca sabe disso, o Pedro Rodrigues. Por que é difícil? Porque teria que ter uma união, primeiramente uma associação no bairro, para que ele passe pelo menos 3 vezes por semana ou 2 vezes. Porque acontece, às vezes vem um só, então o ônibus também, as empresas de ônibus não... para você pôr uma linha, você tem que pôr uma licitação. Você não pode simplesmente falar assim, vou pegar uma linha e dar para fulano. Não pode. Tem que partir uma licitação. Partindo da licitação,
Aí o dono de empresa de ônibus fala, para mim não convém, porque eu ir lá na Maruc, buscar 3, 4, vamos trabalhar em cima disso. Senhor presidente, também quero fazer uso da palavra só a respeito da linha de ônibus do Bairro do Salto, e eu já, mandato atrasado meu, eu consegui até com a Transpem que o ônibus passasse pelo Salto, vindo de Itaporanga, Rio Grande do Sul. Só que eles fizeram a linha 1 mês, já desistiram, porque o bairro, ele, assim, diariamente não tem passageiro para... Então não compensa para eles fazer uma linha dessa. Agora, conversei com o Toninho Geraldo também, que tinha linha, hoje eu acho que não é dele, né, Serrinha, mas várias vezes o Toninho falou, Choca, não compensa, não tem como eu fazer todo dia essas linhas. Então, agora para você anotar um dia só também, só se conseguir uma vez por semana, assim daí, mas é difícil, o cara da empresa que... Então agora, se nós conseguir o asfalto, nós estamos lutando aí, com vocês todos aí ajudando aí para conseguir o asfalto que ligue Riversul, Itaporanga, daí sim, daí eu sei que funciona, porque daí o gasto dos ônibus é pouco, no asfalto é pertinho, né? Daí com certeza vamos fazer essa linha direto aqui. Mas mesmo assim, vamos continuar com a ideia do vereador, trabalhando em cima disso. Senhor presidente, só melhorar aqui. O que nós temos que regulamentar é o transporte municipal. Então, vai ter que licitar entre a demanda nos bairros. Então, nós vamos licitar o transporte municipal. E vamos regulamentar as linhas municipais. É só dentro do município. A outra questão, quando a gente fala dos 3 pontos na Coronel José Pedro, aqui tem um ônibus, aproveitando esse gancho aqui, o ônibus da Joia, a gente desce 1h30, 2 horas da madrugada. Eles abandonam o pessoal na beira da estrada. E essa hora não tem nenhum táxi. Então o passageiro que vem de São Paulo não tem nenhuma segurança para ir até a sua casa. E se o ponto, quando o Joia fazia, passava pelo meio e deixava aqui no jardim, facilitava muito. Então eu creio que tem que fazer um ofício direto para a empresa. Foi no jardim o ponto, né, vereador? Justamente. Então o que a gente está querendo é que volte novamente a essas linhas, como a Manuel Rodrigues, Transpenho, Joia, que passem por dentro da cidade. E as linhas que vêm da zona rural também venham passar por dentro da cidade. Porque nós já temos o amarelinho e já temos também os ônibus de transporte escolar da FAIT que circulam livremente dentro da cidade. Então isso não quer dizer porque é estudante, não, todos são passageiros. E todos são transporte coletivo. Aí já é para as empresas que já estão fazendo o serviço, né? O ponto para quem já está fazendo o serviço. E eu diz assim, o que é difícil é o bairro se adequar a uma empresa. Mas vamos trabalhar sobre isso. Também gostaria de comentar sobre o projeto número 33, que altera a faixa do cargo do diretor de transporte da área de saúde. Altera a faixa 14A, tabela I, e para a faixa 15A, tabela A. Então, o que acontece? A gente está aqui na presidência e estamos sendo muito cobrados de vários funcionários municipais, com todo direito. Por que provar um cargo de faixa? Porque o vereador votou o aumento de uma faixa. Vejo eu, em nome dos vereadores, porque foi votado. Porque o prefeito mandou só esse. Então, qual é o questionamento na rua sobre a minha pessoa? Estou falando por mim. Se o prefeito mandar de outros vereadores, de outros funcionários, tenho certeza que essa casa não vai negar. Então, não cabe aos vereadores mandar um projeto daqui para lá. Cabe sim, o prefeito mandar de lá para cá. Os vereadores não podem criar gasto. Então, fica aqui. Eu sei que a gente é criticado, teve marcada a segunda-feira uma reunião dos motoristas, que chegou na hora, desmarcaram. Eu acho que tem que ter uma união entre eles, ir até o prefeito
para se fazer o projeto e mandar para o vereador. Aí sim, se o vereador não votar, são os vereadores que não votou. Eu saio em defesa dessa casa, em nome de todos os vereadores, porque vocês viram que foi, todos os 9 vereadores votou a favor de alteração de faixa. Então não é que sexta-feira, várias pessoas, quando foi fechado, na quinta fechou a pauta, sexta-feira vários funcionários ligou para mim, não vou citar o nome de ninguém. Por que não foi o nosso também? Não foi porque o prefeito não mandou. Então não cabe aos vereadores isso. Gostaria de lembrar também aos vereadores que temos reunião nas quarta-feiras das comissões. Nada mais havendo, agradeço a todos, agradeço a Deus e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.